Cilindros e superfícies quádricas. A princípio vamos falar só de cilindros. Cilindros aqui é só as superfícies cilíndricas, tá? O que caracteriza uma superfície cilíndrica? É toda superfície que pode ser construída com um feixe de retas paralelas. Vamos fazer um exemplo para ilustrar essa ideia. Observe aqui essa equação. X é z igual a x ao quadrado. Tá? Ora, z igual a x ao quadrado, no R2 define uma curva. Se você fizer o gráfico de z igual a x ao quadrado, em particular no plano xz, você sabe que essa equação define uma parábola. Ok. Mas e no R3? Sabemos que em toda a equação no R3 define uma superfície. Que superfície é essa? Z igual a x ao quadrado. Ora, z igual a x ao quadrado é uma parábola no plano XZ. O plano XZ é esse plano aqui, ó, que está sendo descrito, como se estivesse saindo da tela. Tá? Esse plano aqui, ó, um pedacinho dele, né, que eu rachurei. Esse plano que sai da tela. O plano XY é o chão. O plano YZ é esse plano de frente, como se fosse a própria tela aqui, ou a folha do papel. Tá? Então eu sei que esse gráfico, z igual a x ao quadrado, é uma parábola. Mas é uma parábola no plano XZ. Agora, como desenhar essa parábola aqui nesse sistema tridimensional? A ideia é simples. Você vai fazer a parábola com um arco menor e o arco lá de trás um pouco maior. É claro que a parábola, a gente sabe que é infinita, ela cresce indefinidamente. Mas para dar ideia de uma perspectiva, né, diferente, onde eu não estou olhando a parábola de frente, mas uma parábola com a perspectiva de lado, eu faço aqui um arco da frente um pouco mais curto e o arco lá de trás um pouco mais alto. Tá? Isso me dá a ideia que essa parábola está nesse plano XZ. Ora, o gráfico dessa superfície é desconhecido, mas eu sei que quando esse gráfico corta o plano XZ, eu vejo essa parábola. Então, saber que z igual a x ao quadrado é uma parábola é uma informação, é um traço do gráfico, mas ainda pouco. O gráfico vai além do plano. No R3, esse gráfico é essa parábola mais alguma coisa. É essa parábola no plano XZ, mas e fora do plano XZ? Como se comporta esse gráfico? Observe que não tem a incógnita y. E não ter a incógnita y quer dizer que y é livre. Ou seja, eu tenho essa parábola aqui livre na direção de y. Então, se eu pudesse pegar essa parábola e recortar ela e arrastar na direção de y, eu ia varrer vários pontos. E esses pontos compõem a minha superfície. Ou, uma vez que falta a incógnita y, a minha superfície é uma superfície cilíndrica. Eu posso enxergá-la como se fosse várias retas paralelas ao eixo y. Olha só. Estou traçando aqui algumas retas paralelas ao eixo y. E retas essas que, quando cortam o plano XZ, cortam exatamente em cima daquela parábola. Se você fizer um acabamento aqui na frente, ó, você tem uma noção de que superfície, como é essa superfície. Tá? Claro que isso aqui também é infinito, continua crescendo, continua. Temos a noção de que um pouco, né, a ideia do gráfico dessa superfície. Então, é uma superfície cilíndrica, porque ela pode ser vista como um feixe de retas paralelas. Mas não é o cilindro circular reto, como, né, é o mais popular. Mas é uma superfície cilíndrica. No caso aqui, é um cilindro, né, que tem a ver com a parábola. Um cilindro cujo traço é uma parábola. Tá? Então é isso. Toda equação no R3 define uma superfície. E quando falta uma incógnita, a gente enquadra isso como se fosse uma superfície cilíndrica. Vamos ver outro exemplo? Olha aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ah, mas isso aqui é uma circunferência. Sim, é uma circunferência no plano. Se você está pensando sobre o plano XY, isso é uma circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Ótimo. Mas fora do plano XY?
também é uma superfície cilíndrica. Primeira coisa, vamos desenhar essa circunferência aqui no sistema tridimensional. Aqui eu desenhei a circunferência olhando o plano XY de frente, né? Agora a minha perspectiva aqui no R3 é diferente, mas eu sei que corta o eixo X no 1, o eixo Y no 1, o eixo X no -1, o eixo Y no -1. Então aqui, ó, eixo X, uma unidade em X, menos uma unidade em Y, menos uma unidade. Então marquei aqui, ó, uma unidade em cada direção. Eu sei que a minha superfície vai passar nesses pontos. Então você faz uma linha aqui que passe nesses pontos. Claro, a perspectiva aqui é outra, mas é a circunferência de centro 0, 0 e raio 1. Ora, a equação x² mais y² igual a 1, no R2 é essa linha, que é uma circunferência. E no R3, como é o gráfico dessa superfície fora do plano XY? Observe que agora não temos o incógnita z na equação. E não ter z na equação quer dizer que essa circunferência é livre na direção de z. Se você pega essa circunferência e arrasta ela na direção de z, você gera uma superfície, que é uma superfície cilíndrica. No caso aqui, é a lateral de um cilindro. Ou, uma vez que falta a incógnita z, você vai traçar retas paralelas ao eixo que falta. No caso aqui, retas paralelas ao eixo z. Olha, vou traçar algumas. Se eu der o acabamento aqui em cima, só para destacar, eu posso traçar mais retas paralelas ao eixo z. Então aqui eu consigo ver essa casca, essa superfície cilíndrica. Aqui sim, né, temos uma superfície que é a lateral de um cilindro circular reto. Tá? Então toda equação no R2 define uma superfície. E quando falta uma incógnita, é uma superfície cilíndrica porque ela vai ser gerada por um feixe de retas paralelas. A ideia é essa. No item B, nós temos uma equação semelhante. Ó. Também define uma circunferência. Só que é uma circunferência em qual plano coordenado? Plano Y, Z. Isso aqui é uma circunferência também de centro 0, 0 e raio 1. Tá? Só que está no plano YZ. Plano YZ é esse plano aqui, ó, de frente, né, da tela. Vou traçar aqui, ó, uma unidade para cá, uma unidade para cima, uma unidade para cá e uma unidade para cá. Para fazer o esboço, vou traçar o gráfico da circunferência. Ok. No plano YZ eu vejo a circunferência. E fora do plano XZ? Agora falta incógnita X, quer dizer que essa circunferência é livre na direção de X. Com isso eu vou gerar a superfície. Ou eu posso traçar retas paralelas ao eixo que falta. No caso aqui, retas paralelas ao eixo X. Tá? Se eu fechar aqui na frente, eu vou fazer um acabamento aqui na frente. Olha aí, eu tenho a ideia de que superfície é essa. E posso fazer mais retas paralelas a X. Então, x² mais y² é uma superfície cilíndrica. Um cilindro em torno, né, do eixo Z. Y² mais z² igual a 1 também é uma superfície cilíndrica. É uma superfíce que é a lateral de um cilindro, só que agora em torno do eixo X. Tá? Então, exemplos aí de superfícies cilíndricas. Outro quadro, né, de superfícies importantes são as quádricas, que são as generalizações das cônicas. Então, se você entendeu bem cônicas, e se não, dá uma olhadinha lá, né, nos vídeos que a gente trata sobre cônicas. Agora a gente vai abordar isso no R3. Tá? Depois você dá uma olhada no nosso texto base, nos conceitos, nas definições, mas vamos direto na prática. Como identificar uma quádrica e como fazer o esboço dela. Por exemplo, aqui no próprio enunciado já diz, né, use cortes para fazer o esboço da superfície quádrica com a equação, dada por essa equação. Então, pelo menos identificar os traços, os cortes dessa quádrica é importante. Então, qual é o nosso ponto de partida? Toda equação no R3 define uma superfície. Agora, será que essa superfície corta o chão? Será que essa superfície corta o plano YZ? Será que essa superfície corta o plano XZ?
se corta, como ela corta esses planos? Então, como ela corta esses planos coordenados? E fazer esse estudo é simplesmente fazer uma interseção. Eu vou fazer, por exemplo, qual é a interseção dela com o plano XY? Para saber a interseção dela com o plano XY, é só eu tomar z igual a zero, que é o que define o plano XY. Os pontos que compõem o plano XY são todos os pontos XY0, né? O trio ali, né? O X é livre, o Y é livre, mas o Z é fixo em zero. Tá? Então é só fazer Z igual a zero. Se eu fizer Z igual a zero nessa equação, nós caímos aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, que é uma cônica no plano XY. Então isso aqui é uma cônica, que é uma elipse, com centro 0, 0, semi-eixo X é 1, semi-eixo Y é 3. Tá? Então aqui temos uma elipse. Aqui é 1 e aqui é 3. Então a superfície que eu quero desenhar, eu ainda não sei qual é, mas eu sei que ela corta o plano XY, o chão. Plano Z igual a zero. E quando corto o plano Z igual a zero, eu vejo um traço. Que traço é esse? É essa elipse. Agora, como desenhar essa elipse aqui no sistema tridimensional? Vamos se concentrar em marcar aqueles pontos, os extremos. A elipse corta o eixo X e corta o eixo Y. Em que pontos? Corta o eixo X no 1. Então, uma unidade à frente e uma unidade atrás. E corta o eixo Y no 3. Então, 3 unidades para a direita, 3 unidades para a esquerda. Então, o traço que você vai fazer aqui é uma elipse que passa nesses pontos. Tá? Então, aí, ó. É claro, é a mesma elipse que está feita aqui ao lado. Semi-eixo X é 1, semi-eixo Y é 3. Só que a perspectiva aqui é diferente. Então, a nossa superfície corta o plano XY e quando corta o plano XY, eu vejo uma elipse. Identificamos, então, um corte dela, ou um traço, né, ou uma seção. Cada autor toma aí um termo diferente, mas é a mesma ideia. Então, um traço é essa interseção com o plano XY, ou um corte com o plano XY. Vamos repetir agora a ideia com os outros dois planos coordenados. Será que essa superfície corta aqui o plano XY? Aliás, YZ, esse plano aqui de frente, né, vertical, basta fazer x igual a zero. Então, identificar os traços é o nosso jeito de identificar o gráfico da superfície. Então, fazendo x igual a zero, temos y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1, que também é uma elipse. Só que essa elipse está em qual plano coordenado? Atenção, está no plano YZ. No plano YZ temos 1, 2, 3 unidades para cá, semi-eixo Y é 3 e semi-eixo Z é 2. Então é uma elipse que passa aqui no 3 e no 2. Então passa aqui, ó, no Y3 e Y menos 3 e Z2. Passa aqui o Z2 e o Z menos 2. Tá? Então, ó, vou desenhar ela aqui. Então, temos aí dois traços. A superfície de interesse corta o chão traçando uma elipse e corta esse plano de frente também traçando uma elipse. Só por esses dois traços já dá para identificar que cônica, né, que superfície é essa, que quádrica é essa. Mas também podemos fazer os três, só para garantia. Qual é o traço nesse plano aqui que sai da tela, no plano XZ? É só fazer y igual a zero.
Se você fizer y igual a zero na equação principal, caímos nessa equação aqui, ó. Que também é uma elipse. Só que é uma elipse no plano XZ. Semi-eixo X é 1, semi-eixo Z é 2. Então uma elipse assim, ó. Corta o X no 1 e no menos 1 e o Z no 2 e no menos 2. Exatamente nesses pontos que já estão marcados aqui, ó. Ok? Então, pelos traços, podemos identificar que isso aqui é como se fosse uma bola de futebol americano, né? Só para lembrar, claro, a bola de futebol americano não configura essa lei de formação, mas ilustra a ideia dessa casca que nós estamos querendo desenhar. Que é como também eu posso olhar como se fosse uma elipse girando. Se você pegar uma elipse e rotacionar ela em torno de um dos eixos, você gera essa superfície, que tem um nome, que é elipsoide. Tá? Então temos um elipsoide. Aí. Tá? Pelos traços aqui já é suficiente para ilustrar a superfície, mas a superfície é a casquinha. Se você quiser fazer aqui, ó, mais traços, pode fazer, né? Pode fazer uma grade aqui de traços, mas lembrando que o que eu quero desenhar não é um sólido, é só a casquinha desse objeto, tá? Que tem um nome e é elipsoide. Então, a elipsoide é uma quádrica. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui. Z igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Não sei que quádrica é essa, mas se eu sei identificar os traços, eu consigo deduzir e fazer o esboço. Então, vou identificar os traços. Qual é o traço dessa superfície com o plano XY, com o chão? É só fazer Z igual a zero. E vou fazer essa abordagem em todos os exemplos. Então, ao invés de decorar os padrões das quádricas, se eu souber identificar os traços, é suficiente para eu dar nome e fazer o esboço das quádricas. Então, Z igual a zero. Temos essa equação aqui, ó. Que no plano XY define só um ponto. Só existe um ponto que satisfaz a equação, que é o ponto 0, 0. Isso quer dizer o seguinte, que a superfície no plano XY inteiro, ela só tem um ponto em comum com o chão. E esse ponto é a própria origem, tá? Então temos no chão, o que temos em comum com a superfície é só esse ponto. E no plano de frente, nesse plano aqui, YZ, será que a nossa superfície corta esse plano? Basta fazer x igual a zero. Fazendo x igual a zero, vemos o quê? Z igual a y ao quadrado. É uma parábola. Isso aqui no plano YZ é uma parábola simétrica em torno do eixo Z. Então vamos fazê-la aqui, ó. Nossa parábola em torno do eixo Z. Claro, ela é infinita. Tá? E o traço no plano XZ, nesse plano aqui que sai do quadro, basta fazer y igual a zero. Faz y igual a zero. Vamos cair na equação z igual a 4x ao quadrado, que também é uma parábola. Tá? Com uma curvatura diferente da padrão, né? Essa aqui é mais fechadinha, mas é uma parábola no plano XZ. Tá? Então, como é nesse plano que sai da tela, eu faço um arco menor e um arco maior, para me dar ideia de perspectiva diferente. Então é isso aí, ó. Eu só tenho esses traços. O traço em comum com o chão é só um ponto, e o traço da superfície de interesse com os planos
YZ e XZ são essas parábolas. Se você quiser, também você pode fazer Z igual a K. Lembrando que Z igual a K são planos horizontais. Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3, Z igual a 4, Z igual a 5. São planos horizontais, tá? Se você fizer Z igual a K lá na equação original, você vai ter K igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Que isso aqui é um padrão de uma cônica. Percebe que tem um x ao quadrado, y ao quadrado, ambos com coeficientes positivos, mas diferentes. Então isso aqui é uma elipse. Isso me dá respaldo para dizer que em cada plano horizontal o traço é uma elipse. Então eu posso vir aqui e fazer isso. Ok? Daqui, juntando agora os traços com o identificar das curvas em cada nível, é o que a gente chama de curva de nível, esse Z igual a K, eu posso ver que a casca que eu quero desenhar, a superfície que eu quero desenhar, é como se fosse uma parábola girando. Uma parábola, né, em rotação em torno do eixo Z, que tem um nome, que é um paraboloide, no caso aqui um paraboloide elíptico, porque os traços são elipse. Tá? Deixa eu escrever aqui. Então temos aí ó, uma segunda quádrica. Tá? Então no final eu vou colocar aqui uma tabela com os padrões de equações de cada quádrica, mas eu não estou preocupado em que você decore os padrões. Se você souber essa abordagem de saber identificar os traços, no caso aqui também as curvas de nível, já é suficiente para você fazer o esboço e com isso dar nome à superfície de interesse. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Olha essa aqui, ó. Que superfície é essa? Não sei. Identificar os traços. Então vamos fazer isso. Qual é o traço no plano Z igual a 0? O traço no plano Z igual a 0 vai ser isso aqui, ó. Aqui temos y ao quadrado igual a x ao quadrado. Conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação no plano xy. Todos os pontos que têm a componente x igual a y, tá? Com todos os pontos aqui da identidade e também esses simétricos aqui, ó. Todos esses pontos, né, que cortam os eixos aqui exatamente ao meio, os quadrantes, aliás, né? São pontos que satisfazem essa equação. Se você pegar esses pontos, eles têm o mesmo valor de x e y no seu sinal. Né? Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, mas se vai levar ao quadrado, são iguais. Então a interseção com o chão é esse x. Tá? Eu não sei se isso vai contribuir muito com o nosso esboço, mas vou guardar essa informação, não vou colocar agora aqui não. Mas é esse que nós temos descrito ali, que a superfície corta o chão sim, e corta o chão fazendo um X, tá? É um X aqui assim, ó. É isso, mas no momento eu vou tirar, porque eu acho que não vai contribuir muito. Já eu te explico por quê. Qual é o traço com outro plano coordenado? Com esse plano de frente, com o plano YZ. É só fazer x igual a 0. Se você faz x igual a 0, você tem z igual a y ao quadrado, que é uma parábola côncava para cima. Em qual plano? No plano YZ. Ok? Então aqui temos uma parábola côncava para cima no plano YZ. E o traço no plano que sai do quadro, no plano XZ, é dado fazendo y igual a 0. Se você fizer y igual a 0, você tem z igual a menos x ao quadrado, que é uma parábola côncava para baixo. Em qual plano? No plano XZ. Aqui no plano XZ, ó,
é uma parábola côncava para baixo, tá? Para dar ideia, uma perspectiva diferente, eu vou fazer aqui um arco mais curto e um arco mais longo. Olha aí, que superfície é essa? Que corta os planos desse jeito, né? De frente aqui uma parábola côncava para cima e a interseção com o plano XZ é uma parábola côncava para baixo. E se eu fizer y igual a constante, nessa expressão aqui, ó, eu consigo ver várias parábolas côncavas para baixo. É como se fosse um varal aqui, ó. Várias parábolas côncavas para baixo. Tá? Então essa é a superfície. Como se fosse uma sela de cavalo. Tá? É difícil desenhar aqui, mas essa é a ideia. Como se fosse a própria sela do cavalo. Quando você olha de lado, você vê uma parábola côncava para cima, mas se você mudar o seu ponto de visão, você vê várias parábolas côncavas para baixo. Tá bom? Então isso aí também é uma quádrica. Isso aí também é uma quádrica. E tem um nome. Esse aqui é um paraboloide hiperbólico. Deixa eu anotar aqui. Tá? Então, ou você decora o padrão algébrico, ou você domina essa questão de identificar os traços. E uma vez identificando os traços, isso te induz a fazer o esboço e com isso identificar a quádrica de interesse. Então temos aí um paraboloide hiperbólico. A letrinha ficou feia aqui, mas depois eu vou colocar a tabela com os padrões. Mais um exemplo. Olha aí. Identifique a quádrica e faça o esboço, né, dessa superfície. Mesmo padrão, vou identificar os traços. Qual é o traço com plano Z igual a 0, com plano X igual a 0, com plano Y igual a 0? O traço com plano Z igual a 0 vai ser x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. O traço com plano x igual a 0 vai ser y ao quadrado menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. E o traço com plano y igual a 0 vai ser x ao quadrado sobre 4 mais esse aqui menos z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, essas são as equações que definem os traços. E os gráficos, que são cônicas. Então, a ideia aqui é você identificar cada cônica dessa. Isso vai te ajudar a identificar a superfície lá no R3. Aqui eu estou no plano XY. O que define isso aqui no plano XY? Define uma elipse, com semi-eixo X2 e Y1. Então, é uma elipse assim, ó. Aqui é 2 e aqui é 1. Que traço é esse aqui no plano YZ? Esse aqui é uma hipérbole. Tá? Uma hipérbole que vai cortar o eixo Y. Então tem uma curvinha para cá e uma curvinha para lá. Que traço é esse aqui? Esse aqui eu estou no plano XZ. XZ. E vai cortar, é uma hipérbole também, que vai cortar o eixo X. Uma curvinha para cá e uma curvinha para cá. Então saber identificar as cônicas te ajuda a você identificar os traços das quádricas. No caso aqui, qual é o traço com o plano Y, XY? É uma elipse. Então vamos marcar a elipse aqui. Ó. Semi-eixo X é 2, semi-eixo Y é 1. Então temos essa elipse. Tá? Corta o eixo X, plano XZ, com uma hipérbole voltada para cá, uma hipérbole voltada para lá. Corta o plano YZ também, com a hipérbole voltada para cá, uma hipérbole voltada para lá. Essa também não é uma superfície fácil de desenhar, mas esses são os traços dela. Tá? É como se fosse uma
uma hipérbole girando. Então eu faço algo desse tipo e giro. Giro essa figura aqui. Tá? Eu tenho essa superfície. É só a casquinha. Claro que ela é infinita assim, e ela é infinita assim. Tá? Então essa é a superfície. Tem um nome. O nome dela é hiperboloide de uma folha. Tá? Um hiperboloide de uma folha, porque é apenas uma casca só. E vamos ver agora um exemplo de um hiperboloide de duas folhas. É uma superfície que tem duas partes. Olha só. De novo, vamos supor que eu não saiba identificar esse padrão, mas eu sei ao menos identificar os traços. E com isso fazer um esboço e dar nome à superfície. Qual é o traço dessa superfície com o plano x igual a zero, com o plano x igual a zero e com o plano y igual a zero? Faz z igual a zero na equação principal. Temos isso aqui, ó. É verdade? Isso aqui eu posso dividir todo mundo por menos 4. Vou ficar com menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é uma hipérbole. Já a gente faz o esboço dela. X igual a zero. X igual a zero temos menos y ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a menos 4. Também fazendo x igual a zero aqui na principal. Posso dividir de novo todo mundo por menos 4. Vou ficar com y ao quadrado sobre 4 menos z ao quadrado sobre 2 igual a 1. Também tem uma hipérbole. E se eu fizer y igual a zero, eu vou ter 4x ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a menos 4. Tá? Aqui não é nada. Não existe nenhum par que satisfaz essa equação aqui. Não tem como algo ao quadrado vezes coeficiente positivo somados dá menos 4. Então vamos ficar. Isso quer dizer que a nossa superfície não corta o plano y igual a zero. Então ela não corta aqui, ó, o plano xz. Ela está toda de um lado ou só do outro lado. Ou no caso aqui, dos dois lados, porque ela tem duas partes separadas. Tá? Então, não tem traço no plano y igual a zero. Não tem traço no plano xz. Mas tem traço no plano z igual a zero, no chão. E é uma hipérbole. É uma hipérbole no plano xy, que corta o eixo y em 2 e menos 2. Tá? Então a hipérbole aqui assim, ó. Uma curva para lá, outra para cá. Então esse aqui. Uma hipérbole que passa para cá e passa para lá. Ok? Uma hipérbole no chão, que corta no 2 e no menos 2. No plano YZ, também é uma hipérbole, que também corta o eixo Y em 2 e menos 2. Tá? Então passa por aqui, ó. Algo assim. Só mudou o plano. Desenhei dois traços no chão, no plano XY, e agora desenhei duas curvinhas nesse plano de frente, no plano YZ. Tá? Se você fizer o acabamento aqui, você vê uma concha. Como se fosse uma concha voltada para um lado, isso aqui é infinito, continua crescendo, e uma concha voltada para o outro. Tá? Ela é infinita. Essas são duas folhas. Então, esse aqui é um exemplo de um hiperboloide de duas folhas, uma superfície que tem duas partes e ela não corta um dos planos coordenados. Então, vou anotar aqui o nome para ficar registrado.
hiperboloide de 2 folhas. Ok. Então agora eu coloquei aqui um quadro que eu tirei lá do nosso texto base, que resume o padrão algébrico de todas as quádricas e um exemplo do esboço. Então temos aqui o elipsoide, o cone, o hiperboloide, o paraboloide elíptico, o hiperboloide de uma folha, o paraboloide hiperbólico, o hiperboloide de 2 folhas, enfim. Tem gente que tem habilidade, né, de competência de decorar esses padrões com facilidade. Maravilha. Mas, se você não decorar esses padrões, mas ao menos souber identificar os traços, como nós fizemos agora há pouco, já é suficiente para você fazer o esboço e identificar a quádrica. Tá bom? Então, vou marcar os exercícios lá na sala virtual, façam os exercícios e tirem a dúvida no próximo encontro com o professor. Até lá, gente.